Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou Ayrton Viana. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino para mais notificação da parte de Deus para o teu coração. Então, hoje nós vamos estar falando sobre 15 maneiras de viver uma vida abençoada por Deus. 15 maneiras de um casamento ser abençoado por Deus. 15 formas de um casamento, de um relacionamento ser abençoado por Deus. Então, uma das primeiras formas é você colocar Deus sempre em primeiro lugar no seu relacionamento. A palavra de Deus diz que Ele é o cordão de três dobras. Então, quando há essa junção, Deus está no controle. Quando Deus está no controle da tua vida, do teu relacionamento, tudo prospera, tudo é abençoado. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, você vai estar lendo a respeito desse primeiro passo. Então, o segundo passo é honrar o outro como imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis 1 e 27, você vai ler a palavra de Deus que nós temos que honrar, ter a semelhança de Deus, ter a imagem e semelhança de Deus. E quando nós temos essa imagem e semelhança de Deus, nós temos um coração perdoador, nós temos um coração voltado ao perdão. É muito interessante quando nós falamos do perdão, porque o perdão ele quebra barreiras, ele quebra muralhas. Então, o terceiro passo é respeitar e variar as diferenças do outro. Nós devemos respeitar a vontade, nós devemos respeitar a vontade do outro. Em 1 Coríntios 12 e 2 ao 27 vai falar sobre a igreja do Senhor, vai falar sobre o corpo, a mulher, o homem, a respeito da igreja de Deus. Então, meus amados, lá no quarto passo, perdoar e ser perdoado. É muito importante que haja o perdão em um relacionamento. Por quê? Em Efésios 4:32 tem aqui essa referência para você estar se baseando, que o perdão, irmãos, ele, como eu falei, ele quebra barreiras, ele quebra os alicerces do mal, ele quebra toda aquela situação que você olha e acha que não tem mais jeito. Quando você tem um coração, tem uma semelhança a Deus, você tem um coração perdoador, você consegue perdoar o seu cônjuge e você consegue viver uma vida abençoada por Deus. No quinto passo, praticar a paciência e a mansidão. É interessante que tem até aqui um versículo em Efésios 4, 2 e 3, você vai observar que a paciência, a mansidão, você deve ter no seu relacionamento. Por que a paciência? Porque você tem momentos na vida que você vai ficar impaciente com seu cônjuge, você vai ficar até mesmo muitas vezes desrespeitoso ou desrespeitosa. E é interessante que você tenha paciência, que você libere o perdão, que você tenha a mansidão, a forma de tratar a pessoa, a forma de ser, porque muitas vezes nós queremos ser tratado bem e nós não queremos ser maltratados. Então, esse quinto passo aqui, ele se encaixa aí nessa situação do casal. Por quê? Porque eles precisam viver uma vida a dois: paciência, perseverança, mansidão. Em Efésios capítulo 4, versículo 2 ao 3, vai estar explicando, vai estar te dando uma base bíblica para que você venha se atentar, porque o casamento a dois é um desafio, o casamento a dois é paciência, é mansidão, você tem que ter o domínio próprio. Então, o sexto passo, ser fiel ao outro. Por que ser fiel ao outro? Em Provérbios capítulo 20, versículo 6, é interessante que a fidelidade para um casamento é o alicerce. Eu posso dizer que é o alicerce de um relacionamento duradouro, porque quando você é fiel ao seu parceiro, você é fiel ao seu cônjuge, você tem mais
vitalidade, ou seja, você dá mais vida àquele casamento, você dá mais vida àquele relacionamento. Um casamento infiel, um casamento que não tem segurança, um casamento que não tem essas coisas, paciência, mansidão, não tem o perdão, não tem como ser um casamento abençoado. Não tem como esses dois caminharem junto. Primeiro, que não há paciência. Primeiro, que não há mansidão. Primeiro, que não há uma confiança. Então, a partir do momento que não tem confiança, não tem como ter um casamento abençoado. Então, esse sétimo passo aqui vai dizer também buscar a sabedoria de Deus para lidar com conflitos. Então, por que nós devemos orar? Em Tiago capítulo 1, versículo 5, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus para que Deus venha nos dar sabedoria, nos dar entendimento, formas de como nós sabermos lidar com as diversidades da vida, com as diversidades, os conflitos no casamento, na sua família, porque quando você casa, você tem uma família. Então há uma família que você vem a zelar, e é importante que você comece a buscar a sabedoria de Deus. Por quê? Porque Deus é o Criador do universo e Ele sabe a área que você precisa, Ele sabe a área que você pode vacilar, Ele sabe a área que você pode melhorar. Então é importante esse sétimo passo, você buscar a sabedoria a Deus, buscar a Deus todos os dias, buscar com o seu cônjuge, para que ele venha dar sabedoria aos dois, não só ao marido como a esposa, não só ao homem quanto à mulher. Então, o oitavo passo, comunicar de forma clara e honesta. É muito bom que haja essa comunicação para que os dois andem junto, para que os dois eles possam estar vivendo uma vida comunicativa. Casal que não se comunica é complicado, irmãos. Por quê? Porque não vai ter ali um relacionamento duradouro. Por que eu digo isso? Porque a pessoa que não se comunica, ela é uma pessoa antissocial, e a pessoa que é antissocial, ela deixa a desejar uma situação muito ampla da vida dela. E no relacionamento tem que ter sim a comunicação, tem que ter a forma clara e honesta. Em Efésios 4:15 vai estar abrindo mais o teu entendimento. O nono passo aqui, ser compreensivo e empático. Uma pessoa compreensiva é aquela pessoa que compreende mesmo estando errado, ela é compreensiva, ela começa a entender que ela precisa também de um toque do seu parceiro, ela precisa de ser repreendido. Então a compreensão vem para que os dois os dois possam ser pacientes com o outro. Quando eu sou compreensivo, eu entendo a dor do outro. Então é muito importante que esses dois tenham essa empatia, eles tenham essa comunicação, essa compreensão. Romanos capítulo 12, versículo 15. Então, aqui o décimo passo, respeitar a individualidade e privacidade do outro. É muito bom. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4 ao 5, vai falar sobre a individualidade, a privacidade. Por quê? Porque tem pessoas que têm um casamento duradouro e é abençoado por Deus porque eles respeitam esse espaço, eles respeitam o espaço do outro, eles respeitam aquela individualidade, porque todos nós temos um pouco de individualidade. Nós temos que ter a privacidade, sim, a privacidade. Temos que ter a privacidade como casal, a privacidade como pessoa. Então, quando há um respeito, há uma comunicação. Quando há uma comunicação, há uma compreensão. Então, é muito importante isso. E aqui o 11º passo, ser generoso e servir um ao outro. Como ser generoso, irmão? 1 Pedro 4:10 vai dizer sobre generosidade, servir. A palavra de Deus diz para mim, para você, que é melhor servir, do que ser servido. Então, irmãos,
quando você serve, você mostra respeito. Quando você serve, você mostra amor. Quando você serve ao outro, você mostra valor. Então, valores. Então, é importante que você venha servir, ser generoso, ser compreensível. O 12º passo aqui, manter o romance vivo. É muito bom. Em Provérbios 5:18 ao 19, vai dizer para mim e para você que nós temos que manter ali o relacionamento vivo. Como manter esse relacionamento vivo? É importante que você mantenha uma conexão viva, que você mantenha uma comunicação, que você mantenha o seu lazer, mantenha uma forma de manter o seu casamento vivo, uma forma que você acha melhor, por exemplo, um lazer, por exemplo, uma viagem, algo que venha te tirar da rotina, algo que venha te libertar dessas situações da rotina do dia a dia. No 13º passo, aqui, evite a cobiça e a inveja. Em Êxodo 20:17 vai estar explicando para você, vai estar falando sobre cobiça, sobre inveja, porque tem muitos casais que são cobiçosos, quer cobiçar tudo que é do outro e não deixa que o outro venha ter sonhos, ter projetos a realizar. Então a inveja acontece, irmãos, acontece em casamento que há inveja, acontece em casamento que há essa cobiça, acontece em casamentos que há tudo isso, irmãos. Então nós precisamos ter um contato com Deus, nós precisamos a cada dia ter essa comunicação, porque é importante que nós tenhamos um casamento abençoado. Nós temos que ser voltado a Deus. Então, o 14º passo é buscar a vontade de Deus junto, ou seja, você fazer seu devocional pela manhã, você pegar na mão da sua parceira ou do seu parceiro e fazer aquela oração abençoada. Provérbios capítulo 3, versículo 12, Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 6, vai estar falando sobre buscar a vontade de Deus. É interessante que quando os dois buscam a vontade de Deus, eles têm um relacionamento mais avivado na presença de Deus, mais abençoado. Então, só para encerrar, o 15º, agradecer a Deus pelo relacionamento e pedir a sua bênção. É importante nós orarmos junto, é importante o casal orar junto para pedir bênção de Deus, para ser renovado o seu casamento, para ser abençoado o seu casamento. Então que Deus venha abençoar, que Deus possa, através deste vídeo, te abençoar grandemente, que você possa a partir de hoje ter um relacionamento mais do que abençoado. Então siga esses 15 passos aqui, essas 15 maneiras que Deus vai te abençoar de uma forma extraordinária, e você não vai ter tanto problema no seu casamento, e você vai manter sim o seu casamento vivo, porque é a vontade de Deus. O casamento é o projeto de Deus, a família é um projeto de Deus. Fique na paz.